Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Daniel Brown Oficial, tudo de futebol, tudo de Botafogo. Cara, se você caiu aqui pela primeira vez, como tem muita gente caindo aí nos últimos dias, cara, a gente bateu aí vamos dizer, de anteontem para ontem a gente bateu os 14 mil inscritos e a gente tá chegando a 14.500, cara. São, assim, quase 500 inscritos novos em 24 horas, então vocês fazem parte de todo esse processo de crescimento em menos de 5 meses de YouTube diário aqui nesse canal. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, ative as notificações e coloque aqui o teu comentário, cara, que eu vou sempre mandar um salve para você aqui no início do vídeo. Os salves, rapaziada, dessa vez vão para o Brian de Volta Redonda, aqui do sul do estado do Rio de Janeiro, para o Paulo Vitor de Maceió em Alagoas e por último para o João Miguel de Bananal lá em São Paulo. Então é isso, cara. Quer o teu salve, comenta o seu nome, a cidade onde você está falando e a tua opinião. Bora pro vídeo, começando eu falando do Botafogo. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, né? Eu pauto alguns dos vídeos aí pelas perguntas que me fazem, né? No direct, né? No Brown Fogo no Instagram, quanto no Brown Oficial no Twitter, né? Aproveita para me seguir lá, cara. Está batendo aí um número expressivo. Mais de 35 mil no Instagram, mais de 8 mil no Twitter, enfim. O que a gente tem que falar em relação ao Gabriel? Gabriel que começou a ser assunto desde ontem à noite, né, quando algumas pessoas começaram a falar em relação ao contrato dele, né, emprestado pelo Atlético Mineiro ao Botafogo, envolvido na negociação do Igor Rabelo, vendido para o Galo aí por 13 milhões de reais no início do ano. Minha amiga Júlia Camacho, da Rádio Opinião, né, ela tweetou que o Atlético Mineiro vai pedir o Gabriel de volta ao fim de 2019, né? É uma coisa que, de acordo com algumas pessoas, no contrato há essa possibilidade do Atlético Mineiro fazer, né? Mas o que ela afirmou foi que o Atlético Mineiro vai pedir o jogador de volta. Não tem nada confirmado se ele já vai voltar, tá certo que são os últimos 4 jogos do Gabriel, não tem nada disso por enquanto. É o seguinte, galera, o Gabriel ele tem um contrato até o fim de 2020 com o Botafogo, né, um contrato de empréstimo de 2 anos. Essa foi a negociação. Igor Rabelo vendido para o Atlético por 13 milhões de reais e outra coisa seria o Gabriel no lugar do Igor Rabelo aqui no Botafogo por 2 temporadas. Mas aí tem uma possível cláusula que faria o Gabriel voltar para o Atlético Mineiro caso o Galo quisesse o retorno do jogador em 2020. Só que agora, algumas outras pessoas, né, falam muito da Lei Pelé, né? A Lei Pelé, ela tem diversas, assim, vertentes, né, dentro dessas normas da Lei Pelé, que protege, vamos dizer, o trabalhador, o jogador, né? Em algumas instâncias, essa Lei Pelé ela é feita para proteger o trabalhador em primeira instância, que é o atleta de futebol. E uma das coisas que está prevista nesse caso, nesse sentido, é de que o que vale é a palavra do jogador, é a palavra final do atleta. Ó, não quero voltar para o Atlético, quero ficar no Botafogo, né? Não sei até que ponto, qual peso é maior, se é o da cláusula ou da vontade do jogador, mas o que a gente sabe é que o Gabriel ele quer continuar no Botafogo em 2020. Ele é um cara que é muito grato ao Galo, foi revelado no Atlético Mineiro, mas ele quer continuar no Botafogo. Então, sinceramente, a gente pode projetar aí muita coisa para acontecer, claro, né? O Atlético Mineiro nessa situação precisando de jogadores, né? E numa situação financeira que não é das melhores, digamos assim, não é a melhor dos últimos anos, né? Levando em conta que foi um time que já teve Ronaldinho, Tardelli e companhia, o Atlético ele pode tentar ver nos jogadores que foram emprestados algum potencial para continuar no clube. O Gabriel é um deles, mas eu acredito que o Gabriel queira ficar no Botafogo. O que a gente tem a fazer, rapaziada, nas próximas semanas é aguardar. E vamos nos preocupar também com o que está acontecendo hoje. Hoje é dia 26, terça-feira, e a gente sabe que data é essa. Data marcada na semana passada, de acordo com Globoesporte.com, para quitar os salários atrasados dos jogadores. O Botafogo está com 2 meses de salários atrasados, e isso seria quitado com o auxílio aí do Montenegro, com um empréstimo que o Botafogo ele teria que fazer. E a informação até a semana passada e ao longo, né, desse fim de semana é de que no dia 26, hoje, terça-feira, isso ia cair em algum momento, esses salários iam cair na conta dos jogadores do Botafogo e ia ser tudo quitado, né? Isso é muito importante, o Botafogo aí conseguindo resolver essa situação, não só porque esses jogadores, pelo que eles estão fazendo em termos de esforço, eles merecem, né? Eles não ganham em dia, eu não sei, há muito tempo. O Botafogo está pagando pingado de 3 em 3 meses para os jogadores e sinceramente, muito importante esse pagamento, né? Mais do que justo, nas vésperas aí da partida contra a Chapecoense, a grande decisão
né, que a gente tem para encarar, e o Botafogo vencendo esse jogo, ele fica muito perto de permanecer na primeira divisão. Então o Botafogo tem que ir com tudo para conseguir vencer essa Chapecoense que não está desligada. Chapecoense, depois de 2 vitórias seguidas, vai vir com tudo para cima do Botafogo, e esse fator dos salários é muito, mas muito importante. Botafogo e Chapecoense, gente, eu quero projetar essa partida um pouco mais tarde, né? Claro que o pré-jogo, né, como o jogo é à noite, na quarta-feira eu devo fazer um vídeo falando sobre as escalações, aquele vídeo que eu faço do resumão da partida na quarta de manhã. E hoje à noite eu já vou começar a projetar algumas coisas desse confronto, focar um pouco mais num confronto que tem toda a possibilidade da gente ter uma repetição do time, né, já que não tem ninguém suspenso, machucado, né, e não tem o retorno ainda do Marcinho, que deve retornar só no fim de semana. Há a possibilidade de ele retornar contra o Internacional. O Botafogo ele pode acabar repetindo a equipe. Você tem o retorno do Carly, por exemplo, mas acredito que o Marcelo seja mantido na equipe. Você tem Gatito, Fernando, Marcelo, Gabriel, Yuri, o Gilson sem previsão de volta, Alex Santana, Cícero, João Paulo, e aí na frente Juan, Igor Cássio e Diego Souza, né? Então, o questionamento que todo mundo faz, rapaziada, além do Fernando, né, que algumas pessoas gostariam que o Rickson jogasse no lugar dele, algumas pessoas falam no Marcelo na lateral direita e no Carlos na zaga. Eu já acho loucura, porque o Marcelo tem que ser mantido na zaga, ele tá muito bem assim. Mas uma das coisas que o pessoal mais reclama é essa questão do Igor Cássio na ponta. Eu acho que ninguém entende, né? Eu mesmo, antes dessa partida contra o Corinthians, eu não entendia muito bem. Apesar de eu não concordar, é claro que tudo que é feito por um treinador, ele acaba tendo sentido, né? O Valentim não ficou maluco e colocou o Igor Cássio na ponta de sacanagem, né? Isso tem um sentido tático, isso tem um sentido coletivo, isso tem um sentido estratégico, e a gente vai tentar responder um pouco aqui. Pô, Daniel, o Igor Cássio é centroavante, era um jogador paradão, um jogador para proteger a bola, para afundar. O que o Igor Cássio está fazendo na ponta? O jogador ponta, ele tem que ser igual o Juan, ele tem que partir para cima, ele tem que ser habilidoso, ele tem que ser bom no drible, rápido. O que está acontecendo? Vamos analisar um print que eu tirei aqui do gol do Botafogo, rapaziada. Vamos lá. No momento em que o João Paulo vira a bola, o Fernando domina, e aí a gente nota uma coisa diferente caso um ponta estivesse jogando no lugar do Igor Cássio. Vamos dizer que fosse o Luiz Fernando no lugar do Igor Cássio. O que ele ia fazer? Ele ia afundar para o lado direito, né? E ia abrir, ia fazer amplitude, ia alargar o campo. Provavelmente o Fernando ia jogar ali no Luiz Fernando. O Luiz Fernando ia fazer um cruzamento do fundo, e aí a zaga do Corinthians é muito segura, tirando a bola pelo fundo, né? Então, isso foram coisas que eu estudei, tá, gente? Eu não tô aqui falando de sacanagem. E aí, gente, o que o Roberto Valentim ele pretende, né? Sabendo que você tem essa limitação do Botafogo chegar ao fundo e não conseguir produzir absolutamente nada. O Luiz Fernando, a gente viu em um dado do Sérgio Santana, do lance, né, que o Luiz Fernando, nos cruzamentos que ele dá, quando ele pega a bola na ponta e vai cruzar, ele tem um aproveitamento pífio de 16%. Então não estava dando certo. Esse tipo de jogada não estava dando certo definitivamente. A gente também tem um centroavante titular, que é o Diego Souza, que é um jogador muito mais de sobra hoje do que de imponência. Ele não é um cara para chegar, o cara cruza no fundo, ele vai se antecipar e vai cabecear. O Diego Souza está muito paradão. Então a bola ela tem que chegar de maneira mais confortável possível para ele, e a entrada do Igor Cássio indiretamente favorece isso. Vocês vão olhar aqui na imagem, vou colocar aqui de novo, o Igor Cássio, ele ao invés dele apoiar o Fernando pela ponta, ele fecha no meio. Vocês estão vendo aí que o Igor Cássio está junto do Diego Souza, ao lado do Diego Souza na área. Por quê? Primeiro sentido, superioridade numérica na área, né? Primeiro, para confundir a defesa do Corinthians. Segundo, porque a jogada do Botafogo hoje é baseada no jogo aéreo, no chuveirinho, na bola aérea. Então você tem um jogador que é um centroavante fechando, e aí você tem, obviamente, você tem a ausência do ponta, mas você tem mais um jogador fechando na área nesses momentos de contra-ataque, nessa transição ofensiva do Botafogo. E o segundo ponto é a profundidade, né? Isso que eu enxergo, a profundidade é o quê? A profundidade, ela é usada, rapaziada, para quando uma equipe ela tá muito encurralada no seu próprio campo, né? E aí vocês viram que o Corinthians ele começou com uma pressão bem alta para cima do Botafogo, e o Botafogo quase se complicou com alguns erros lá do Gatito. O Botafogo, o que ele fez? O Botafogo ele tinha que aprofundar o campo. O Botafogo ele tinha que aprofundar o campo, e nada melhor que isso para você ter um centroavante, um cara que infiltra bem, um cara que recebe a bola de costas, um cara que consegue se enfiar ali no meio dos dois zagueiros. Você vai encurralando, colocando o time do Corinthians um pouco para trás. E o Igor Cássio, caso ele tivesse ido para a ponta, a defesa do Corinthians ia ficar ali postadinho. O Igor Cássio indo para o meio, isso confundiu a defesa do Corinthians e balanceou ela um pouquinho para o lado direito. Vocês podem ver aí mais uma vez, vou colocar a imagem.
né? E aí isso confunde tudo. O Fernando faz um cruzamento, a defesa do Corinthians não sabe para quem é, se é o Diego Souza, o Igor Cássio ou o Alex, e no bate-rebate, na sobra, um belo passo do Alex Santana, o gol do Diego Souza, né? Foi uma coisa muito mais eficaz, por exemplo, se o Fernando tivesse aberto a bola no Valência ou no Luiz Fernando, o cruzamento ia ser feito do fundo, o Cássio ia pegar a bola com a mão com a altura que ele tem. Então isso é estratégia pontual de jogo. Nesse sentido, o Valentim acertou. Ah, Daniel, mas porra, você tem esse ganho, né? Mas aí você perde na velocidade, você perde não tendo um jogador de ponta. Será que é bom fazer isso? Sim, concordo com você. Claro que você perde. O futebol é feito de escolhas. Na medida em que você escolhe atacar com mais jogadores e defender com menos, você vai estar tendo a chance de fazer o gol, mas você vai ter uma chance de tomar um gol no contra-ataque. A partir do momento que eu ataco com menos jogadores, mas eu tenho ali uma sobra, caso o time perca a bola com muitos jogadores, você pelo menos tem uma defesa compactada, mas no ataque você vai perder. O futebol ele é feito de escolhas estratégicas. E essa escolha do Igor Cássio na ponta, pela profundidade, pela superioridade numérica, faz com que o Botafogo tenha um futebol um pouco mais agarrado ao jogo aéreo nesse momento, mas é uma estratégia pontual. É uma escolha de uma equipe que tem limitações e o Valentim nessa, apesar do Igor Cássio não ser ponta e estar ali mais se matando e se esforçando do que qualquer coisa, é um ponto estratégico sim, e isso tem que ser dado mérito a ele. E aí no segundo tempo, quando o Botafogo ele não precisava mais de profundidade, quando o Botafogo ele não precisava mais fazer o gol com tanto desespero após fazer 1-0 e estar segurando aí os 3 pontos, o que ele fez? Ele tirou o Igor Cássio, o Valentim e colocou o Luiz Fernando. Por quê? O Botafogo precisava de velocidade, o Botafogo precisava de um cara com gás novo na recomposição, o Botafogo precisava de um cara para puxar um contragolpe, né? Para ser um cara mais ligado ali no toque de bola rápido, para tentar alguma coisa, sei lá, matar o jogo e se fechar um pouco. Então o Botafogo tirou o Igor Cássio, né, que já estava cansado, e colocou o Luiz Fernando, que era um jogador de velocidade. Aí foi uma outra escolha para um outro momento do jogo que necessitava de outra estratégia. Eu estou tentando explicar aqui com os conceitos que eu conheço. Claro que talvez eu não concorde, né, com essa questão do Igor Cássio todo jogo jogando na ponta. Você não potencializa o jogador, porque ele é um centroavante, né, então o cara ele poderia jogar na posição dele, mas é uma escolha estratégica, tática e coletiva necessária e que foi fundamental para que o Botafogo vencesse a equipe do Corinthians. Então, isso que importa, cara. O time unido, os 11, cada um fazendo uma função e o Botafogo vencendo a partida. Vamos ver de que forma isso vai ser explorado, se isso vai se repetir na partida contra a Chapecoense. E eu quero voltar aqui para falar desse jogo hoje à noite. Além do jogo contra a Chapecoense, eu acho que o Botafogo tem que ficar ligado nesses últimos 4 jogos devido à quantidade enorme de jogadores pendurados, é o tema do próximo vídeo. Vou falar um pouco do possível retorno do Marcinho à lateral direita. E por último, eu também vou falar um pouco sobre as categorias de base, né? O que está acontecendo? O Botafogo está utilizando demais a base. Metade dos jogadores do Botafogo eram da base nesse último jogo, né? Isso é necessidade? Isso daí é investimento? Eu vou falar um pouco, vou refletir um pouco sobre esses pesos aí e o que o Botafogo está fazendo de certo e de errado. Portanto, fica ligado aqui no próximo vídeo, cara. Se inscreva no canal, ative as notificações. Tá de bobeira, cara? Vai maratonando, vai vendo todos os vídeos aí em sequência para você entender um pouco dessa história que a gente faz na cobertura do Botafogo, de tudo que eu venho fazendo aqui. Dá uma olhada no Instagram Brownifogo, que vocês vão ver a origem de tudo. Por lá eu vou seguir, que me seguir de volta aí nessas próximas horas aí. Então é basicamente isso. Vamos ficando por aqui. Fique ligado, ative as notificações para você não perder nada e sai vendo em geral. Então muito obrigado se foi a sua primeira audiência aí. Sei que tem 500 pessoas novas aí, então muito obrigado pelo prestígio. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço aí e valeu!